Olá, Nutri! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso workshop Destrave sua carreira na nutrição escolar, para que tu possa sair do zero aí, já conquistar tua primeira escola, logo que acabar essa aula de hoje aqui, então. Bom, assim como eu pedi no último vídeo, no vídeo inicial, que tu tenha aí um lápis, uma borracha, um papel, algum lugar para anotar todas as informações que eu vou te passar da minha prática. Eu também fiz aqui, né, um checklist do que eu preciso te passar e não esquecer do que falar. Então, a gente precisa ter anotadinho aí tudinho para não esquecer. Então, nesse workshop, eu quero te passar um passo a passo para que tu saia do zero e conquiste a tua primeira escola. Ou ainda, que já tem escola e queira aumentar a tua carteira de clientes. Eu fiz isso no início da minha carreira e vou contar para vocês como foi essa trajetória, como está sendo essa trajetória até hoje. Então, para isso, eu quero que tu fique comigo até o final, para que tu possa pegar esse passo a passo que vai te levar ao sucesso profissional e financeiro trabalhando na nutrição escolar. No final, para quem ficar comigo lá até o fim desse encontro aqui, desse workshop, vai ter uma surpresa muito bacana que eu preparei para ti, para que tu possa crescer ainda mais aqui comigo. Certo? Então, vamos fazer uns combinados também. Estou anotando aqui meus combinados, né? Quero todo mundo interagindo comigo, colocando perguntas ou levantando a mão aqui, mas perguntas no chat que eu posso responder no final. Vamos fazer essa interação para que fique um momento mais lúdico. Quem me conhece já sabe que eu não gosto de ficar falando sozinha, né? Gosto da participação de vocês aí, que eu possa estar contribuindo, já tirando as dúvidas. Então, aproveitem bastante o chat, já vão colocando os comentários. Quando eu fizer perguntas, já respondam ali. Se eu não conseguir olhar aqui na hora, conforme vai estar passando os slides, eu vejo na sequência ali do que a gente vai conversando, certo? Liguem as câmeras para mim não me sentir sozinha por aqui. Então, é interessante que eu, quando abro aqui as câmeras, eu consigo enxergar vocês, a gente fazer essa troca como se a gente estivesse aqui num grande auditório, né? Então, isso fica muito melhor, eu não me sinto sozinha aqui falando, né, com as paredes, com as telas fechadas, com as telas pretas por aqui, certo? Então, gente, vamos lá, conteúdo, né? Bom, eu acredito que muitas pessoas que estão aqui, muitas de vocês, não acreditem que seja possível trabalhar na nutrição escolar e viver de nutrição escolar, como eu também costumo dizer, é muito comum essa minha fala aí, né, nas redes sociais. Mas eu estou aqui para te provar que isso sim é possível fazer com que tu viva de nutrição escolar, assim como eu, já há 23 anos, vivo de nutrição escolar, sustento a minha família, né, crio os meus filhos. Para quem não me conhece, sou mãe carreira solo e preciso, né, dessa movimentação de trabalho, preciso dessa movimentação das minhas experiências, estar levando adiante tudo isso aí, tanto dentro das escolas, como nessa oportunidade aqui através das redes sociais, da internet, ajudando cada vez mais pessoas. Então, vou compartilhar aqui contigo. Esse slide aqui. Esse slide, eu quero que te inspire, porque foi assim que eu comecei. Cara de novinha, né? Iniciando ali com flip chart, não que a gente não use até hoje, né? Mas na época a gente realmente não tinha muitos recursos, e a época que eu estou falando é 23 anos atrás, né? 22 anos atrás, quando eu realmente iniciei na educação infantil. Mas a gente não tinha todos esses recursos, não era tão comum a gente ter acesso, né? Então, comecei, e eu sempre trago uma das histórias que foi muito marcante para mim, foi um dos pontos assim mais críticos, onde me falaram que eu tinha cara de muito nova e de que eu não tinha filhos, como é que eu ia poder atender, né, na educação infantil se eu não tinha experiência com filhos. Então,
essa foi uma das primeiras barreiras que eu tive que passar, provando que eu tinha experiência. Experiência até nem tinha, na verdade, né? Na verdade, eu não tinha grandes experiências, mas eu tinha conhecimento, de que eu tinha estudo, e principalmente de que eu tinha vontade de crescer, vontade de trabalhar naquela área. Então, esse foi o primeiro bloqueio que eu tive. Não sei se alguns de vocês aí que estão aqui me assistindo hoje tiveram já esse tipo de situação. Há não muito tempo atrás, agora, um ano atrás, passamos por essa situação também dentro da minha equipe, onde também uma colega, né, foi apresentada para a escola e a diretora achou ela com cara de nova, né, e que não poderia atender lá naquela escola com aquele perfil de tão novinho. Então, olha o preconceito que a gente passa também, principalmente quem é aqui recém-formado. Até se quiser já me colocar ali nos comentários, já vamos começar a nossa interação por aqui, já coloca ali no chat quem é recém-formado ou teu tempo de formação, já vai trocando essa ideia aí comigo. Quando eu abrir aqui de novo, eu já dou uma olhadinha aqui no chat, tá? Então, essa foi uma primeira barreira que eu passei, né? No sentido de ser recém-formada, de não ter muita experiência e de estar ali oferecendo meus serviços também sem filhos ainda. Também não tinha fotos para colocar em portfólio, também não tinha... enfim, né? Eu trabalhei em uma empresa, minha primeira oportunidade na educação infantil foi em uma empresa aqui da região, que era muito referência aqui para as escolas. Eu tive a oportunidade de iniciar nessa empresa, fiquei um tempo trabalhando ali, com certeza adquiri alguma experiência naquele período, né? Mas não estava pensando, não estava preparada para ter que ir para o mercado de trabalho. Só que um dia, meu período daquela empresa foi acabado. E eu tive que recorrer a mim mesma, né? Tive que buscar ser realmente autônoma, mas não tinha muitos registros, né? Quem fazia era a empresa, não era eu. A gente não tinha essa tecnologia e essa questão da comunicação toda muito farta, né? De celular, de estar tirando foto, fazendo vídeo toda hora. Então não existia isso naquele período, era muito limitado, né? Então não tinha também esses registros para poder montar um grande portfólio. Enfim, né? Fui para o mercado de trabalho, tive que iniciar de algum jeito, né? Montando lá o portfólio como dava. Criei um projeto de verão, onde eu consegui, através do projeto de verão, oferecer aulas avulsas de educação alimentar e nutricional, mesmo sabendo que aqui na minha região a gente atenderia pela questão aí da responsabilidade técnica, né? Então, eu atenderia com a responsabilidade técnica firmada, mas eu tinha que, de alguma forma, apresentar o meu trabalho. E aí eu sei que muitos de vocês vão me perguntar, porque é uma pergunta muito constante também, com relação a oferecer um serviço gratuito para mostrar o trabalho. Eu não sou a favor, tá? Minha opinião já de cara é que não sou a favor de serviço gratuito para oferecer os teus serviços, porque não valoriza. Vão usar os teus serviços como um plus para o trabalho da escola, né? Vão usar aquele momento ali como se fosse uma contratação da escola, como um extra que vai ter, e na verdade tu está fazendo de graça para oferecer o teu trabalho, e muitas vezes isso não vai ser valorizado, nem mesmo e nem de forma nenhuma é garantia de que vão contratar o teu serviço. Então tomem cuidado com relação a isso. Eu já desde o início, com esse conceito, resolvi então criar um projeto de verão, e nesse projeto de verão eu montei lá alguma estrutura, né, para que fosse um trabalho diferenciado, ali umas atividades de educação alimentar, para aquele período de janeiro e fevereiro, onde eu consegui algumas escolas para executar esse trabalho, até porque na época não era tão comum essa questão da educação alimentar e nutricional, feito pelos nutricionistas que já estavam dentro da escola. Mas mesmo hoje sendo comum, isso pode ser um diferencial do teu trabalho, algo que realmente tu tenha como de propriedade tua, que tu goste de fazer, de que tu vai desenvolver aquilo ali com gosto, né? Já investe também na educação alimentar e nutricional, e isso pode ser, então, um diferencial aí dentro da tua proposta, que a gente vai falar aqui na sequência desse workshop, tá? Mas, voltando ali um pouquinho à minha história, eu fiz isso, deu certo,
consegui algumas escolas e algumas delas me contrataram. Tiraram a nutricionista que tinha para que eu pudesse oferecer todos os serviços, né, de nutrição escolar, mas porque eu chamei a atenção pela forma como eu executei as atividades de educação alimentar e nutricional. Então, isso fez com que eu já começasse, desde o início, a perceber que eu tinha um diferencial, que eu era criativa, que eu inventava as minhas aulas, que eu buscava em revista pedagógica e adaptava atividades pedagógicas para as minhas atividades de educação alimentar e nutricional, e percebi que aquilo ali podia ser um grande diferencial naquele período que eu estava, né, vivendo e começando a buscar as escolas. Bom, daquela guriazinha sem experiência, né, de 23 anos atrás, começando dessa forma que eu te falei, cheguei, né, então, ao ponto hoje de ter uma equipe. Então, hoje, a nutricionista Aline já tem 2 filhos adolescentes. Aqui, vou botar para que possam enxergar um pouquinho. Opa. Aqui. Hoje, esta Nutrialine, então, já tem 2 filhos, um de 16 anos, um menino e uma menina de 11 anos. Como eu disse anteriormente, sou mãe carreira solo, né? Então, sustento a minha família aí com a nutrição escolar. Já tenho 2 pós-graduação, uma em educação infantil e uma em materno-infantil, ao qual eu busquei justamente para me especializar, e tudo isso foi feito de 2017 para cá, tá? Não foi feito lá no início, já matando aí, né, uma objeção que vocês têm e uma dúvida que vocês têm é se eu preciso ter pós-graduação ou não. Então, na verdade, para tu iniciar, tu não precisa ter. Eu fui buscar pós-graduação para me atualizar do que estava acontecendo dentro do âmbito educacional, né, do pedagógico, e dentro do âmbito da nutrição, certo? E nessa caminhada toda, nessa minha jornada toda, eu conquistei aí, já há 3 anos e meio, já é para o 4º ano agora, a minha empresa, né, que é uma cooperativa de profissionais de nutrição, a Coopera Nutri, que atua em nível nacional com as associadas, né? Então a gente organiza e empodera os serviços das associadas também, né? Essa aqui é uma parte da minha equipe na nossa última confraternização de final de ano, aí em 2024. Então, hoje eu já consigo, além de trazer aqui nas redes sociais mais da minha experiência, conseguir falar contigo, que está aqui nesse encontro de hoje, né? Passando toda essa minha experiência, eu ainda tenho a coragem, né, de empreender, que é uma das coisas que eu amo também falar e que eu gosto muito, de que vocês carreguem isso na veia. A gente tem que parar de pensar como autônomo e pensar como empreendedor, nem que seja da nossa carreira, não necessariamente não necessariamente ter uma pessoa jurídica, né? Ter um CNPJ. Mas a gente, tendo pensamento empreendedor, tenho certeza que tu já vai dar um passo à frente de muitos colegas aí próximos à tua região, que possam ser os teus concorrentes, entre aspas, tá? Bom, então, hoje, né, com a Coopera Nutri, com mais de 10 associados, não me engano, são 12 ou 14, não, acho que na última contagem foi 17 associados, não vou me lembrar agora exatamente, tá? Mas temos associados em São Paulo, temos no interior do Rio Grande do Sul, litoral do Rio Grande do Sul, temos em Minas Gerais, né? E muitas colegas locais aqui que a gente também atende, os clientes locais, fazendo tudo isso que eu vou te ensinar nesse workshop. Então, de novo, o recadinho, não esquece, fica comigo aqui até o final. Bom? Bom, lá no início, como é que eu buscava as escolas? Hoje vocês estão em muita vantagem, né? Muita vantagem aqui. Nós temos aqui um jornal, provavelmente vocês têm aí na região de vocês também, um jornal, deixa eu passar aqui, jornal muito famoso, né, que é a Zero Hora aqui para nós, e lá na época nós tínhamos, no início do ano, ali por fevereiro, se eu não me engano, ou março, saía um caderno de educação, onde vinha a listagem de todas as escolas de ensino fundamental e escolas de educação infantil que tem, né, tinham aqui, tem
aqui na região de Porto Alegre, região metropolitana, tá? Então, vinha toda a lista com o telefone, lembra que eu estou falando de 20 e poucos anos atrás, não tinha WhatsApp, né? Não tinha rede social, então a gente tinha mesmo, era que ligar ou bater na porta da escola com essa pastinha ali oferecendo, né? Então, aqui, a gente tem esse caderno aqui, né? E dali eu pegava os números e me grudava, principalmente buscando ali. Na verdade, no início eu nem procurava por região, tá? Eu procurava mesmo, era em toda Porto Alegre, tanto que eu comecei trabalhando, eu morava em uma zona, ia para o lado oposto da cidade para trabalhar, né? Porque para mim nunca medi esforços para o meu crescimento, nunca medi esforços para que eu pudesse ter experiência e crescer cada vez mais. Então, eu buscava assim, escolas em toda a região aqui, né, de Porto Alegre. E isso fez com que eu conseguisse meu espaço, fez com que eu conseguisse, né, o meu campo de atuação. E, gente, deixa eu ver se eu não esqueci de falar de nada aqui para vocês, né? Então, a gente precisa buscar essa segurança, que é o que vocês estão fazendo aqui, com essa facilidade de já ter alguém que já teve a experiência, né, e de que já compartilhou aí toda essa caminhada com vocês, né? E a partir de agora a gente vai ver, então, como tu vai fazer esse passo a passo aí na tua região, vendo todos os conteúdos desse workshop. Mas antes disso, eu quero te apresentar, e eu vou compartilhar aqui de novo, uma colega deixou aqui para mim. Vou ver aqui. Ah, peraí, que aqui não ficou só o PDF. Deixa eu interromper aqui. Peraí que eu vou procurar. Vou te mostrar, então. Aqui encontrei. Vamos compartilhar de novo. Olá, meu nome é Roberta Vargas, sou nutricionista formada há mais de 10 anos. Conheci a Aline através do Instagram e das redes sociais. Foi um momento em que eu tinha muitas dúvidas, mas também uma grande vontade de mudança. Foi através do conhecimento dela e da expertise que ela tem nessa área que eu consegui me colocar, então, nesse nicho das escolas e do atendimento infantil. A experiência e a ação prática dela foram a virada de chave que eu precisava na minha carreira para atuar com mais segurança. E hoje, além de tudo, com muita alegria, né, nós somos sócias dentro da Coopera Nutri. É uma cooperativa de nutricionistas que foi idealizada, criada por ela, para ajudar os profissionais a se alavancarem em suas carreiras. Então é isso, pessoal. Eu vim falar um pouquinho para vocês aí sobre como foi importante conhecer a Aline aí nessa minha trajetória e dizer que eu sou muito grata, muito feliz por estar trabalhando hoje com ela e ter aprendido tanto, que a gente vem aí se unindo e conquistando cada vez mais coisas boas nesse caminho. Então, essa foi a Roberta Vaz, né, trazendo um pouquinho aí do quanto eu consigo transmitir todos esses conhecimentos, né, transmitir aí toda a minha experiência e contribuir, então, para o profissional. Vou trazer também mais uma colega, que é a Estela Teles, que tem um histórico bem diferente aí, de como me conheceu, né? A Roberta me conheceu assim como vocês aqui, através das redes sociais. A Estela foi um pouquinho diferente, então quero compartilhar com vocês também, né, essa colega.
meu primeiro contato com a Aline foi que ela era nutricionista, de onde a minha primeira filha ia ingressar, na escolinha onde a minha filha ia ingressar. E ela trabalhava lá, né? Então, assim, desde o início eu admirei muito o cuidado, a dedicação, a forma como ela mostrava a importância da nutrição na saúde das crianças, né? Foi através, então, desse trabalho, com muita paixão, muita criatividade, né, que me inspirou a mudar a minha carreira. Eu já vinha com essa vontade, né? E esse olhar atento, né, com a alimentação escolar, a importância da rede de saúde, né? Foi quando a Aline plantou essa sementinha em mim. Eu sou muito grata por isso. Hoje temos uma amizade sólida, uma caminhada linda na Cooperalite. Foi graças a ela. Então, me enche de orgulho, né? Enche o meu coração de gratidão também por essas meninas aí, né? Que se inspiraram em mim de alguma forma, ou pela internet, ou sendo mãe. Olha como tu pode atingir o teu trabalho, olha que interessante isso, né? Hoje nós somos sócias, mas ela chegou até mim através puramente do meu trabalho na prática. Deixa eu botar meu microfone para melhorar. Puramente da minha prática, executando os trabalhos com a filha dela, né, que estava lá dentro da escola. Então, olha que bacana que isso acontece. Já muitas vezes aconteceu, inclusive, de mães indicarem para escolas de amigos, né? Então, a gente tem essa caminhada aí, onde a gente estiver fazendo o nosso trabalho, tem gente de olho, pensa nisso, tá? Pensa nisso, onde a gente estiver, seja nas redes sociais, mostrando, seja, né, no teu perfil profissional, seja dentro da escola, executando um bom trabalho, um ótimo trabalho, tu vai estar sendo olhada, tu vai estar sendo vista e provavelmente tu pode receber, inclusive, indicações somente por isso, certo? Bom, depois de toda essa trajetória que eu tive aí, né, de descobertas, de desafios, como vocês vão ter, ou como vocês já estão tendo, quem já meteu a cara aí de buscar escola, enfim, né? Eu vi que toda essa minha caminhada, toda essa minha experiência e expertise no sentido de vender projeto, de negociar com a diretora, de perder o medo, porque eu sei que uma das coisas que vocês têm é medo de vender. Né? A nutricionista não foi feita para vender, a nutricionista foi feita para fazer avaliação nutricional, para fazer clínica, né? Para atender consultório. Só que aqui a gente vai ter que mudar esse pensamento. E, na verdade, esse pensamento eu digo que tem que ser mudado sempre. Até quando tu está fazendo uma entrevista para o CLT, para ser contratada como carteira, tu está te vendendo. Já percebeu isso? Tu está vendendo a tua imagem, tu está vendendo o teu conhecimento, a tua experiência. Tu tem que saber te vender, te expressar. Então, se para passar uma entrevista de emprego tu tem que fazer isso, tu imagina o quanto tu não tem que fazer para vender e te desafiar na frente de um gestor, estando aqui, ó, de igual para igual. E é isso que eu quero te ensinar aqui nesse workshop, tu ter segurança, tu ter conhecimento, argumentos, né, para que tu possa executar um ótimo trabalho aí dentro das escolas, ou melhor, dar o teu primeiro passo para conquistar essa escola, né, que é o teu sonho aí, assim como era o meu, de trabalhar na nutrição escolar. Certo? Bom, nesse caso aí, né, eu vi, então, durante esse tempo, como eu estava dizendo, que eu não podia ficar com esse conhecimento todo só para mim, e é por isso que eu vim aqui, agora, através deste workshop, te trazer aí esse passo a passo para que tu possa facilitar a tua caminhada, né? Não passar tanto trabalho como eu passei aí nas minhas primeiras visitas à escola, enfim, como fazer, se tem portfólio, se não tem portfólio, se eu mando currículo, não mando currículo. Então, a gente vai ver isso a partir de agora, certo? Bom, então, vamos lá para o conteúdo que eu vou te colocar aqui. Eu vou compartilhar de novo a tela para a gente iniciar, então, os nossos blocos. Esse workshop ele vai funcionar por blocos de conhecimento, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui para não perder a minha estrutura. Nesse primeiro bloco aqui, te prepara aí, já te ajeita, já toma uma aguinha, até eu vou tomar uma aguinha para a gente começar, tá? Já dá um jeito aí, reposicionar, né? Acabou a conversa, acabou o trololó, vamos embora pro conteúdo. Então, nesse bloco 1, certo? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui, que eu nunca consigo. Aqui, ó.
Boa. Mentalidade e posicionamento vai ser a primeira coisa que eu quero que tu coloque na tua cabeça, tá? Antes de tudo, posicionamento claro atrai oportunidades. Ou seja, se tu sabe o que tu quer, se tu sabe quem tu é, o que tu busca, eu não tenho dúvida de que tu vai conseguir atuar na área. Agora, se tu tá desesperada, se tu acha que tu tem que ir trabalhar em geriatria, em restaurante, em consultório, em 500 coisas, 500 nichos, acho um pouco mais difícil tu trilhar essa caminhada, porque o teu posicionamento e essa tua mentalidade precisa estar focada para a nutrição escolar, tá? Então, mas aí então eu não posso atuar, eu gosto de descompartilhar para enxergar aqui, tá? Opa, agora me perdi aqui. Então, eu não posso atuar em outras áreas se eu trabalhar na nutrição escolar? Claro que pode, tu é autônoma, faz o que tu quiser, eu tenho uma empresa de consultoria que tu atende o que tu quiser. Mas, se tu ficar pipocando em 500 lugares ao mesmo tempo, tu não vai ter diferencial em nenhum deles. Tu vai ser uma nutri normal, que é o que a gente não quer aqui. A gente quer nutris diferenciadas, a gente quer nutris que saibam o que estão fazendo, tá ok? Então, tu precisa ter foco. Eu quero trabalhar em consultório, mas eu também quero trabalhar em escola. Beleza. Vai fazer os dois nichos. Não fica pulando de áreas muito difíceis, pelo menos nesse início agora, tá? Então, fundamental, ok? Para mentalidade. Então, como se enxergar como uma profissional pronta para atuar na nutrição escolar? E aí eu puxo o gancho ali para alguns pontos bem importantes, que é ter a mentalidade profissional, ou seja, valorizar o teu conhecimento, valorizar a tua formação, e não estou dizendo pós-graduação, tá? Estou dizendo o teu conhecimento que tu tem no momento em que tu decidiu trabalhar em escolas. Não é só porque tu gosta de criança, ou pelo menos não pode ser só por causa disso. Tu tem que ter conhecimento, tem que saber que trabalhar em escola é atender familiares, é atender diretoras de diversos perfis, né? Então, tu tem que nesse meio, tu vai lidar com várias pessoas diferentes, com várias situações diferentes, fazendo assessoria, então, mais ainda que abre esse teu leque. Então, tu tem que ter valor para o teu conhecimento. Reconhecimento, né, que a aprendizagem é contínua, entender que a segurança vem da prática. Então, essa mentalidade profissional precisa estar internalizada em ti, certo? Não adianta tu querer sair agora, não tenho experiência e, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não importa. Vai adquirir experiência com a prática e isso vai te fazer atravessar algumas barreiras, preencher aí alguns desafios que tu vai vencer, e quando tu passa por uma situação em um lugar, tu vai automaticamente já tá com aquilo ali resolvido para outro lugar, tá? Então, só vem a segurança no teu trabalho, só vai vir com a tua prática. E para tu ter prática, tu tem que começar. Começa, encara, não sei, vou pesquisar, vou ver, vou buscar, mas vai, tá? Habilidades comportamentais, então, comunicação clara com os diretores, professores e família, organização para as visitas técnicas, avaliações, relatórios, ter o teu próprio material, organizar como é que tu vai fazer esse atendimento, mesmo que na sequência do teu trabalho tu vá criando outros materiais. Mas, inicialmente, tu tem que saber o básico, e é o que a gente vai ver aqui. Tu tem que saber o básico, tá? Tu tem que ter já o teu básico pronto para tu poder chegar lá e prestar aquele serviço coerente. Atitudes proativas e de resolução. Então, assim, hoje em dia não existe profissional que se mantenha no mercado se ele não for proativo, se ele não tiver vontade de executar mais coisa, ou se ele não tiver, não for aquele profissional que traz o problema, mas traz a solução também, né? Então, isso me traz, assim, bastante aqui, ó, bastante preocupação, porque eu vejo muitas pessoas, né, e não só nutricionistas, mas no geral, as pessoas gostam de trazer o... aconteceu, quebrou o liquidificador, e agora? Quebrou o liquidificador, agora, peraí, o diretor, eu já vou procurar no Google, na nossa região, se alguém tem, eu vou perguntar no grupo,
ajudar, se alguém sabe, alguém que conserte, então eu vou trazer o problema, mas eu já vou trazer a solução. Isso é fundamental, são habilidades de comportamento nesse meio, tá? Então, fica a dica aí, isso é bem importante. Isso é um dos diferenciais que eu tenho, assim, ó. Com certeza, se tu falar com uma diretora minha, ela vai te dizer, Aline, vem com alguma coisa, mas ela traz, pelo menos, uma alternativa para a solução, tá? Rede de apoio e atualização, então, isso é bem importante, é o que tu está fazendo aqui, né? Então, esse teu posicionamento de ter escolhido estar aqui no workshop, buscando te especializar, buscando estar dentro de um grupo que tem todo mundo o mesmo posicionamento, né? Que todo mundo está querendo os mesmos sonhos, as mesmas vontades, já te faz ser um diferencial. Então, ter essa rede de apoio, estar comigo por mais tempo, né? Por outros cursos, pelo que vem pela frente, posso te ajudar mais, faz todo sentido para que tu tenha um posicionamento melhor. Tá? Que tu saiba realmente estar pronta para atuar como nutricionista escolar. Ter referências confiáveis na área também, que, de certa forma, é o que tu está fazendo aqui, né? Tu te sentiu confiante, sentiu confiança em mim no que eu posso te passar, no que eu posso te ensinar, e tu resolveu, então, investir aqui nesse workshop e estar aqui. Então, vai em busca de pessoas confiáveis, acompanha mais tempo, participa das enquetes, participa das lives, fica atento ao que fala, ao como é que se posiciona, quais são as referências que traz, para tu ter certeza de que aquele profissional ele realmente tem a experiência. Bom, portfólio e prova social, né? Então, tu ter o teu portfólio com experiência ou sem experiência. Mas eu não tenho foto para botar no meu portfólio, pesando as crianças, medindo as crianças, fazendo educação alimentar, eu ainda não fiz nenhum projeto, todo zero. Zero, zero. Pega imagem, não precisa ser tu aparecendo, pega figuras, desenhos que a gente tem hoje, normalmente a gente usa muito Canva, né? Então, cria o teu portfólio mais lúdico no primeiro momento, sem as fotos. Cria ele numa estrutura que não pareça que tu não quis colocar, aliás, que pareça que tu não quis colocar fotos, que tu quis colocar imagens que fazem daqui a pouco sentido com o teu logo, com a tua logomarca, né? Então, dá para inventar, dá para recriar, dá para se posicionar de uma forma que não precisa, a diretora não precisa desconfiar de que tu não tem fotos para colocar no teu portfólio, não necessariamente. Então, tu tem sim formas de fazer, tá? Hoje em dia com esses recursos, então, meu Deus do céu, né? Tu consegue montar um portfólio com gravuras, com figurinhas, né? Daqui a pouco tu não é tão lúdica, não quer tão espalhafatoso, então faz coisas mais cleans, né? Faz mais clássicas, e tu vai criar o teu jeito, o teu perfil de montar esse portfólio. Prova social, tu ainda não tem também, se tu não tem diretora para dar um depoimento, ou para botar lá no fim do teu portfólio, olha, eu já tenho essa e essa e essa escola, né? Eu já tenho contratos fechados, para quem já tem é bem legal, já coloca lá no final do teu portfólio, escolas atendidas por mim, rede social profissional. Tem rede social profissional? É outro posicionamento e mentalidade que tu precisa ter, tá? Aqui, ó, posicionamento e presença de maneira confiante, forte, né? Divulgar o seu serviço nas redes sociais profissionais, participar de eventos. Então, vou falar um pouquinho mais aqui a respeito das redes sociais, bem rapidamente, para entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Vamos lá, se tu não tem perfil profissional, já começa agora. Ou tu sai desse workshop e já cria o teu perfil, mesmo que não tenha nada, mas tu tem que começar do nada, né? Mas não confunde o teu perfil pessoal com o teu profissional. O teu profissional, tu vai colocar coisas pessoais e a gente vai ter, em outros momentos aí, como se aprofundar mais nisso, tá? Mas é importante tu saber que tem que ter um perfil profissional, tem que ter um posicionamento. Esse perfil ele tem que estar alinhado com o que tu quer oferecer dos seus serviços, certo? Então, assim, a gente precisa se organizar nesse sentido e tu precisa parar com a preguiça, parar de procrastinar. Procrastinação é uma das coisas também, né, que acaba aí nos atrapalhando. Então, tu precisa parar de procrastinar para fazer o teu perfil profissional. E aí vai ter várias dicas aí para tu ter, mas começa lá do jeito que dá, colocando dicas que sejam coerentes não somente para os pais, mas que seja coerente de uma diretora entrar. Pensa, te coloca no lugar da diretora e pensa. No momento que ela recebeu o meu Instagram, que hoje é um cartão de visitas, ela vai ver o meu conteúdo ali e vai
consumir aquele conteúdo como sendo, nossa, isso aqui é legal para minha escola. Nossa, essa nutricionista que ela faz um trabalho, ela traz falas, ela diz conteúdos que são bacanas para eu aplicar na minha escola, tá? Então começa a fazer isso, começa a pensar nesse sentido, porque isso vai fazer parte dessa tua mudança de mentalidade que eu estou fazendo aqui contigo, né? Tua mudança de mentalidade, tua mudança de posicionamento com relação às pessoas, com relação ao em que tu vai investir de conhecimento a partir de agora também, isso é bem importante. Então, se eu estou buscando escolas, tu vai investir em cursos, em mentorias, em coisas que são de escola. Não adianta tu ir buscar lá, agora, nesse momento, a desbiose do intestino. Tu não vai fazer isso na escola. Tu não vai usar isso propriamente no primeiro momento na escola. Tem que vir agora focada, posicionamento, né? Dentro do que tu quer, para que tu precisa. Certo? Bom, vamos voltar lá, porque ainda tem coisa aqui desse primeiro bloco. Voltar aqui. Bom, segunda parte aqui, mitos que travam a ação. Preciso de experiência, pós-graduação, tem que ser CLT. Então, vamos lá. Voltando ao teu posicionamento, a mentalidade agora, né, de que tu tem que parar. Para com isso de que, eu não posso atuar porque não tenho pós-graduação em materno-infantil, porque agora tem pós-graduação em educação alimentar, e agora inventaram em nutrição escolar, e aí eu não tenho dinheiro para tudo isso, e daí eu fico perdida, e agora eu não sei. Não vou conseguir passar na frente de outras colegas. Mentira! Mentira! Tu vai passar na frente de outras colegas sim no momento que tu tem vontade de fazer. No momento em que tu para de ficar travada aí, e vai. O que é o nosso encontro de hoje? Destrave, né? Então, sai dessa inércia aí e vai fazer por onde dá. Começa como tu sabe, como tu consegue, sozinha mesmo, vai embora, tá? Então, não precisa ter experiência, não precisa, agora precisa buscar conhecimento. Precisa te grudar em alguém, tipo eu, assim, que posso te ensinar a ter conhecimento e a resolver coisas da tua prática, certo? Então, isso é fundamental. Dificilmente tu vai achar o trabalho do nutricionista escolar em CLT, a não ser que tu vá buscar aí concurso público para atuar no PNAE, que não é bem o nosso foco hoje no nosso workshop. Aqui a gente está buscando mais que são rede privada, tá? Escolas da rede privada. Então, assim, não vou me focar nisso aqui. Então, se eu não vou buscar ser contratada, porque dificilmente isso vai acontecer, os contratos normalmente acontecem por contratos, né? Vai te contratar, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, tá? Então, por isso que é importante tu te posicionar como uma prestadora de serviços, certo? E não com aquela nutrizinha que vai lá pedir um emprego na escolinha porque quer muito trabalhar e gosta muito de trabalhar com criança. Não, não é assim. É posicionamento de nutricionista, que é uma nutricionista escolar desde o momento que ela resolveu ser uma nutricionista escolar, que ela está aqui buscando conhecimento, o que, como eu digo, já é um passo além de outros colegas da tua região, aí, que mora do ladinho da tua casa, que não estão aqui comigo aprendendo, que tu está aprendendo aqui, né? Então tu já está dando um passo, tu já é uma nutricionista escolar. Tu só precisa do teu campo de atuação para iniciar as tuas atividades práticas, certo? Então, vamos desmistificar isso aí, vamos levantar e vamos embora para já começar o teu portfólio que eu te falei que tu pode fazer, já está buscando conhecimento, já aprofunda ainda mais o conhecimento e vamos embora, vai dar certo, tá? E uma das coisas bem importantes de posicionamento é o que te diferencia no mercado. Encontre sua bandeira. Eu, lá no início, tinha esse meu posicionamento que eu falei ali, né, que eu te comentei aqui, que eu buscava nas bancas de jornais, que não tinha rede social, muito menos esse monte de gente ensinando coisas prontas e vendendo materiais prontos aí, que facilita o nosso trabalho, né? Então, eu ia nas bancas de jornal, pegava revistas pedagógicas, que inclusive até tenho, não trazer para vocês, mas até tenho as revistas da época, em que eu ou buscava que traziam temas de alimentação, né? Porque muitas vezes os professores são orientados, obviamente, a trabalhar a alimentação das crianças, ou eu transformava uma brincadeira pedagógica para a nutrição. Tirava a letra e botava um alimento, tirava o número e botava uma fruta, e assim eu fazia. E isso foi me diferenciando. Então, eu realmente
fui conseguindo uma escola atrás da outra, por indicação das próprias diretoras, porque esse diferencial me, eh, me fazia com que eu buscasse essas informações. Né? As diretoras diziam assim, nossa, nunca vi uma nutricionista fazer um joguinho de quebra-cabeça de alimentos. Né? Ainda é mais comum. Mas, enfim, outros jogos com materiais recicláveis que eu inventava, não via. Então, quando a outra diretora amiga daquela que eu trabalhava perguntava, como é que está a nutricionista? A minha não faz muita coisa, a minha só entrega cardápio. Eu disse, não, a minha não. A minha é bem louca, vai lá na sala e leva atividade, brinca com as crianças e faz joguinho e tal, da educação alimentar, ela chama de culinária. Eu batalhei muito com as minhas diretoras para parar de chamar as minhas aulas de culinária, que não era culinária, era aulas de educação alimentar e nutricional. Né? Então, assim, foi bem engraçado. Eu tenho uma diretora até hoje, na verdade, ela diz, né? Ah, quando é que você vai fazer alguma culinária? Eu digo, não é culinária que eu faço. Eu proponho aulas de educação alimentar e nutricional. Ah, é verdade, esqueci. Então, sempre tem isso aí também, né? Muito engraçado. Então, também mudei o meu posicionamento. Eu não sou uma nutricionista que faço só oficina culinária. Eu faço propostas de educação alimentar e nutricional, que pode ser várias coisas, várias linhas, metodologias pedagógicas. Pode ser jogo, pode ser brinquedo, pode ser história, pode ser a própria oficina culinária, né? Que é uma das ferramentas que a gente tem aí. Então, né, nessa caminhada aí, eu levantei a minha bandeira de que eu realmente era diferenciada aqui na minha região por trazer atividades pedagógicas. Mas não só por isso, né? Eu criei logo no início, que eu chamo até hoje, inclusive, de bilhetinhos, de torpedinhos da Nutri, tá? Não, esse eu não chamo mais assim, mas eu chamava. Torpedinhos da Nutri eram bilhetinhos informativos, pequenininhos, informativos, assim, no máximo meia página ali. Não tinha, né, WhatsApp, tudo, então era tudo impresso mesmo, colocado na agenda de papel. E isso aí, então, ia para os pais. Eu criava informativo. Eu tinha um informativo da nutrição, que era um informativo por mês que eu colocava no mural da escola lá, que os pais passavam. Hoje é tudo WhatsApp, tudo PDF, tudo tu manda, né? Mas naquela época não. E ninguém fazia isso. Então, eu consegui ir vendo necessidades e criando os meus diferenciais. Hoje em dia, tu vai buscar outros diferenciais, ou até esses mesmos que eu te falei, né? Tu vai te organizar de alguma forma para essas informações da nutrição e da alimentação chegar até as famílias. Com muito mais facilidade, com muito menos custo até, mas tu vai conseguir. Então, tu precisa ver o que tu vai fazer. Né? Eu cheguei ao ponto de, hoje, inclusive na Coopera Nutri, um dos nossos diferenciais são os eventos. Os eventos para comemoração do Dia do Cozinheiro, para o Dia do Professor, é muito maior. Né? Então, os nossos clientes recebem de presente um evento de formação continuada para os seus funcionários, certo? Só que eu criei isso sozinha. E eu me lembro que uma vez eu fiz um churrasco para as minhas cozinheiras. Foi muito divertido. Né? Até nem foi com aquele ano, não foi com o objetivo de formação continuada, foi com objetivo só de confraternização mesmo. Então eu aluguei quiosque, né? Recente tinha me mudado aqui para o condomínio onde eu moro, e aluguei quiosque, chamei, algumas vieram, a gente se divertiu, deu risada, né? Comendo churrasco, foi bem divertido, elas amaram, se sentiram super valorizadas, né? Mas no mínimo, um miminho, né? Um presentinho, alguma coisa que tu possa fazer também pode te diferenciar. Uma hashtag que eu uso muito, e nós na Coopera usamos muito, que é a nutrição afetiva. Então, só que nesse bloco eu já te dei aí uma enxurrada de atividades para tu fazer, uma enxurrada de coisas para que tu possa te organizar, né? Para tu conseguir criar, pensar, botar essa cabeça aí a funcionar de como que vai ser a tua prestação de serviço, como é que tu vai iniciar. Vou te dar um minutinho para que tu possa tomar uma aguinha rápida, se movimentar e levantar um pouquinho que a gente vai para o segundo bloco.
Vamos lá, então, para o nosso segundo bloco aqui, que vai falar. Vamos descer aqui. Sobre comentar. Estratégias. Prospecção. Estratégias. Desculpa, prospecção estratégica de clientes. Bora lá falar, porque é muito difícil para o nutricionista, que é falar sobre vendas. Vamos falar sobre vendas. Ah, meu Deus, e agora tem que vender? Como é que eu vou fazer? Jesus Cristo, não sei vender. Fui para a área de nutrição, que é para fazer consultório, até para tu conseguir cliente, hoje em dia tu tem que vender, tá? E vou compartilhar com a ideia de muitas pessoas da internet de que não precisa fazer dancinha, tu não precisa fazer TikTok, tu não precisa fazer nada disso para vender, tá? Tu faz o que tu quiser. Eu sou uma pessoa que gosta de bobagem, de brincadeira, eu sempre abro meus stories ou com uma mensagem ou com um meme lá de alguma coisa que eu compartilho da ideia, sendo engraçado, enfim. Então, o meu perfil é esse, eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu gosto de ter essa espontaneidade, enfim. Então, essa, né, é um perfil meu. Mas tu não precisa se tu não quiser, certo? Então, aqui o nosso principal tema ele vai ser como encontrar, abordar, como encontrar, abordar e despertar o interesse das escolas. No primeiro ponto aqui a gente tem onde estão as oportunidades. Então, em pequenas creches, creches públicas ou privadas. Bom, só tu vai poder me dizer, tá? Aqui, então, tu vai poder me dizer se aí na tua região quais são as oportunidades que tem por aí. Tu já parou para ver? Então, esse é anota aí no teu bloquinho. Essa já é uma segunda questão bem importante, tá? Tu vai precisar olhar na tua região, localidades que tu vai atender perto, tu vai atender na cidade vizinha, tu vai quanto mais longe, porque isso também vai depois diferenciar na tua precificação, tá? Então, precisa organizar nesse sentido aí, de tu saber qual é a região que tu vai atender. Tu vai pegar Instagram, vai passar na frente, vai pegar telefone, todas as placas da frente das escolas hoje têm o Instagram. Então vai, dá uma disfarçada no outro lado da rua, tira uma foto, procura no Instagram, começa a seguir com o teu perfil profissional, que a gente já falou lá no bloco 1, tá? E começa, tá? E começa com conteúdo no teu Instagram e começa a fazer. Então, primeiro tem que fazer uma análise. O que que tu quer? Ah, eu quero também fundamental. Quero ensino fundamental, trabalhar com as crianças já, né, ali de 6 anos para cima, fundamental 2, de 10, 11 anos para cima. Bom, aí tu que tem que saber aí qual é o teu nicho que tu vai buscar. Ou a educação infantil, de 0 a 5, né, que é mais o meu, no caso, minha maior experiência. Bom, tu vai ter que buscar. Então, faz uma lista, começa a catar, vai ter que dar um jeito aí. Bom, fiz essa lista, tenho, e agora eu preciso montar o portfólio, aquele portfólio que a gente fala, né? Só que aqui eu estou trazendo uma ideia para ti, que inclusive está lá como bônus, tá? Tá lá esse materialzinho aqui. Ó, tem apresentação aqui, ó. Aqui no cantinho, puxa, nesse formato eu não consigo aumentar, não consigo aumentar. Mas eu coloquei aqui, ó. Tá um exemplo, claro, com o meu nome, tudo, né? Mas ali a minha logomarca, que no caso eu botei aqui do nosso encontro, né? Meu nome, as minhas informações básicas de telefone, de Instagram. E aqui eu coloquei, então, um mini currículo, né? Então, não é nem mini currículo, na verdade, tá? Ele é, deixa eu ver aqui se eu tenho outro lugar. Deixa eu abrir maior. Vou procurar aqui no meu material que eu selecionei. Ai, deixa eu buscar antes aqui. Deixa eu buscar antes aqui. Eu achei que ia dar para enxergar ali, mas não deu. Então,
acho que eu não salvei, tá? Não salvei, deixa aqui, salvei tudo.